OAB Ceará debate em audiência pública o funcionamento das varas de família da capital. No estúdio, uma entrevista com o advogado especialista em direito penal e membro do Conselho Estadual de Segurança Pública, Leandro Vasques. OAB e Tribunal de Justiça do Ceará realizam mais uma reunião do Grupo Permanente de Interlocução. O programa conversou também com o presidente da Comissão de Direito Imobiliário, Rodrigo Mota. OAB Ceará e União Representativa dos Estudantes firmam parceria. Ampliado para 31 de dezembro o parcelamento das anuidades em atraso. Confira também as oportunidades de cursos oferecidos pela FESAC. Conheça as vantagens do programa que vai modernizar a sua advocacia, o Promad. As imagens que marcaram a semana você confere no quadro OAB em Foto. Tem ainda as dicas de concursos com inscrições abertas em todo o Brasil. Chegou a hora de você ficar informado sobre as notícias do Judiciário Brasileiro e da OAB. No programa OAB na TV Mundo Jurídico, que está começando. No dia 25 de julho, a OAB Ceará pautou em audiência pública uma discussão sobre o funcionamento das varas de família da capital. O evento, realizado na sede da seccional, mobilizou advogados, membros do Judiciário e da Defensoria Pública, além de militantes que atuam em defesa dos direitos da criança e do adolescente. A Defensoria Pública se coloca à disposição para estar discutindo em todos os momentos essa matéria referente ao funcionamento das varas, mesmo porque nós estamos lá diariamente no acompanhamento desses processos. O núcleo da infância especificamente funciona no Fórum Cláudio Bevilacqua e faz atendimento ao público que tem alguma demanda referente à criança e adolescente, tanto direta ou indiretamente. Infelizmente é mais uma violação, né? Porque se a criança é prioridade, nós deveríamos ter mais agilidade nos processos que a gente dá entrada, né, judicialmente, seja em relação à guarda definitiva, seja em relação, inclusive, pensão alimentícia, que a gente tem muito desses problemas, a outras situações, inclusive de negligência, mas a gente percebe assim que é muito lento o processo. A criança, enquanto isso, a criança está sofrendo, né? A criança está correndo risco, a criança está institucionalizada e nós temos casos que a criança passa, ou o adolescente passa de 6 meses, às vezes 1 ano, na instituição de acolhimento e a situação não é resolvida. O presidente da Comissão de Direito de Família da OAB Ceará defendeu o debate como ferramenta para aperfeiçoar a prestação jurisdicional das varas de família de Fortaleza. O problema é assim, essa vara de guarda, com competência exclusiva de guarda, ela foi criada em 95, portanto, há 18 anos atrás. De lá para cá, o conceito de pátrio poder, ele evoluiu para poder familiar. Guarda compartilhada, alienação parental, regulamentação de visitas, viagens de crianças para o exterior. Então, todas são questões, vamos dizer assim, novas e mais emergentes, e não se justifica mais uma única vara para resolver todos esses problemas. Só para você ter uma ideia, a 16ª Vara de Família tem mais de 3.000 processos, cerca de 3.500 processos de guarda. Então, torna-se absolutamente inviável a prestação jurisdicional dentro de um contexto como esse. A OAB, né, naquela visão, naquela trilha de não só criticar, mas apontar soluções, nós fizemos um estudo através da Comissão de Direito de Família, através da Comissão de Estudos Constitucionais, o presidente Fábio Zec, e nós fizemos um estudo conjunto e entregamos esse estudo ao tribunal, onde a gente mostra que, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista legal, a 16ª Vara hoje, essa ultra-especialização, ela é inconstitucional do ponto de vista material, por ser uma matéria que trata de direito de criança e adolescente, que exige prioridade absoluta. E nos moldes em que ela está formatada, a prestação jurisdicional ela é totalmente impactada, ela não funciona. Esses encontros, essas audiências públicas são de suma importância para um melhor desenvolvimento das atividades forenses, tendo em vista que é nesses momentos que nós vamos encontrar opiniões divergentes e diversas, mas somente com um ponto comum, que é a melhora na entrega da prestação jurisdicional. Por isso que é muito importante a participação da sociedade, o Poder Judiciário ouvir a sociedade, ouvir o que é que a sociedade pensa, o que é que ela pode contribuir para a entrega de uma prestação jurisdicional mais célere e efetiva. Marcos Duarte,
destacou que a atual dinâmica de funcionamento das 23 varas de família de Fortaleza representa uma violação dos direitos de milhares de crianças e adolescentes. A criança e o adolescente são seres em formação. Durante a separação, durante o divórcio ou fim da união estável, certamente são as pessoas da família que são mais prejudicadas. Por quê? Porque, de repente, elas perdem um referencial de pai e mãe, de repente, elas têm que lidar com a separação da família, com a ruptura da família. Então, esses indivíduos, eles normalmente são altamente susceptíveis a uma série de problemas. Esses problemas têm uma interferência muito grande na sua formação psicológica, moral, intelectual. Por isso que a lei escolhe e dá prioridade absoluta às crianças, aos adolescentes e ao idoso. Se você olhar no nosso ordenamento jurídico, são esses indivíduos que merecem a prioridade absoluta na tramitação de processos, o cuidado da sociedade, o cuidado do Estado. Eu entrei com processo de guarda compartilhada, né, já fazem 4 anos. Só que desde lá para cá, o que tem ocorrido são audiências de conciliação, mas nenhuma com êxito. O problema que isso tem acarretado são perdas visíveis no desenvolvimento escolar da minha filha. As audiências ocorrem num espaço, né, de tempo muito longo entre elas. Cada ano é uma conciliação. E nunca se chega a uma decisão definitiva, né, que traga uma estabilidade para que a minha filha possa ter o desenvolvimento escolar normal. Entendeu? Então, o que eu solicito nesse momento é mais celeridade nesse processo, né? Uma vez que o que está se levando em conta nesse momento é o desenvolvimento da criança. Entendeu? Que quanto mais tempo passa, mais difícil fica a reparação de algum dano, né, que esse tempo possa trazer, que essa demora possa trazer. A violência urbana tem crescido de forma assustadora nas últimas décadas em todo o território nacional. Ela é parte do cotidiano das cidades brasileiras, fazendo com que o Brasil, em 2010, em pesquisa de 2013, tenha sido o país com o maior número de assassinatos em todo o mundo. E para falar sobre este tema que preocupa o governo e a sociedade como um todo, nós recebemos agora em nosso estúdio o advogado especialista em direito penal e membro do Conselho Estadual de Segurança Pública, representando a OAB Ceará, Dr. Leandro Vasques. Dr. Leandro, é um prazer tê-lo conosco aqui, novamente no estúdio. O privilégio é meu, velho. Sempre à disposição da nossa OAB e da nossa sociedade. Inicialmente, eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos telespectadores qual é o papel do Conselho de Segurança Pública do Estado de Ceará. Na verdade, o Conselho Estadual de Segurança Pública ele foi concebido ainda no ano de 93, né, quando do governo Ciro Gomes, e de lá para cá, realmente, ele teve uma atrofia de atuação e, recentemente, o atual governador ressuscitou o Conselho, né, ele emprestou novo fôlego com a nova formação. Hoje nós somos 14 membros, representantes de inúmeras entidades, dentre elas a OAB, que honrosamente eu represento, mas tem a Assembleia Legislativa, tem um deputado que a representa, a Câmara Municipal de Fortaleza, né, o Ministério Público, a própria Polícia Civil, a estrutura da Polícia Militar, a Controladoria, enfim. 14 entidades são muito bem representadas no Conselho, que debate políticas de segurança pública no intuito de contribuir para a política de Estado, né? Doutor Leandro, na sua opinião, a que se deve esse crescimento exacerbado, digamos assim, da violência nas grandes cidades nos últimos anos? Evelti e caros telespectadores, na verdade, no meu sentir, o que há é a falta de continuidade de políticas de Estado, né? Nós percebemos que existem as políticas de governo, que são transitórias, são passageiras, mas as políticas de Estado, elas não se perpetuam. Então, por exemplo, no sistema prisional, que é o gargalo do sistema de justiça criminal, que é quando o indivíduo comete o crime, é definitivamente sentenciado, né, nós temos hoje um universo de quase 500 mil presos, a terceira população carcerária do planeta, e, infelizmente, índices de reincidência criminal, que é quando o indivíduo volta a delinquir, né, academicamente falando, porque sequer dados oficiais o Ministério da Justiça possui ainda, né, de quase 80% de reincidência, ou seja, de cada 100 pessoas que cedo ou tarde deixam o sistema penitenciário, 80 delas, né, retornam à marginalidade. Eu noto que esse ciclo vicioso é que tem alimentado
o cenário da violência urbana nas grandes capitais e que já está se espraiando para o interior do país, né? Então percebo que há uma carência de política efetiva, né, nessa questão do regresso do indivíduo que deixa o sistema para a sociedade. Nós podemos afirmar, então, que o sistema penitenciário, o sistema prisional, está falido no Brasil. Sem dúvida alguma, ele já nasce falido, até porque nunca foi prioridade, né, nunca houve uma política de Estado para o sistema prisional. Né, existe uma política de governo. Claro. Né, então, infelizmente, nós não temos um sistema uniformizado, por exemplo. Se você pegar exemplificadamente o Exército Brasileiro, se você ingressar em qualquer quartel do Exército, desde a região norte ao sul, ao sudeste, ao nordeste, a estrutura é a mesma, né? O uniforme é o mesmo, né? A organização é a mesma, a disciplina, a hierarquia, né? A limpeza. Né? Então, e se nós pudéssemos adequar o sistema prisional a esse sistema de disciplinamento, de uniformização e padronizar o sistema, o indivíduo entrar no sistema prisional, o que já sabe ler vai fazer um curso de aceleração pedagógica, o que não sabe vai fazer um curso de alfabetização, o que já é graduado vai fazer um curso de aceleração profissional, enfim. É preciso enfrentar o ócio nos presídios para fraturar o ciclo vicioso da reincidência criminal após o cumprimento de pena. Doutor Leandro, o senhor falou num ponto importante, no aumento do efetivo, mas o senhor defende também que seja concedido uma melhor remuneração a esses policiais? Sem dúvida. O grande desafio dos governos de todo o país é encontrar um soldo digno para os policiais militares e vencimentos dignos para os policiais civis. Né? O que nós percebemos é que alguns estados, como o estado do Ceará, têm investido de forma brutal na segurança pública. O atual governo, Cid Gomes, para que se tenha ideia, no primeiro ano dele de gestão, ele já investiu o dobro do governo anterior em segurança pública. Né? Hoje em dia, o último orçamento para a segurança pública do atual governo representa quase o triplo do investimento do governo anterior. Mas mesmo assim os resultados são pífios, né? São absolutamente tímidos e acanhados. O que tem dado errado, na sua opinião? Na verdade, a crise na segurança pública no estado do Ceará, na minha leitura, chegou ao seu apogeu. Né? Chegou ao seu apogeu. Na verdade, o que nós percebemos é uma política equivocada de Estado, né? Parece muito mais uma política de governo. Por exemplo, o projeto Ronda do Quarteirão, ele realmente era uma ideia luminosa, mas que sofreu um desvirtuamento interno, intestino, causou ciumeira interna na polícia, há distinção de soldo, havia distinção, o salário do policial que ingressa no Ronda era diferente do salário do policial convencional. Isso causou um mal-estar interno. Né? Outra, a falta de habilidade política na condução daquela crise, né, no início do ano passado, do ano passado, melhor dizendo, foi trágico. Né? Aquilo ali tisnou a hierarquia, né, interna, a disciplina, né? Mas o que eu mais me espanto é que é preciso reconhecer, o governo investiu bem no aspecto da perícia forense, no aspecto de estruturação de equipamentos, viatura, não obstante a polêmica sobre as Hilux, mas investiu-se em viatura, né? Reconstruiu-se a academia de polícia, muito embora eu discorde da política ali adotada, porque unificaram a formação praticamente dos policiais civis, dos policiais militares e corpo de bombeiros. Quando eu entendo que quando há hierarquia, a formação tem que ser absolutamente distinta, não é? Mas existiram alguns avanços, né? Mais de 50 delegacias surgiram, ou chegando agora outras, já quase 90 sendo inauguradas. Então é indisfarçável que o governo investiu sim, mas muito mais em estruturação do que no homem, né? Porque, infelizmente, o soldo da Polícia Militar ainda é insuficiente e dos policiais civis. E o mais preocupante, na minha leitura, é o atrofiamento da Polícia Civil, né? Que na década de 80 nós tínhamos o dobro de efetivo do que nós temos hoje. E a Polícia Militar, para que se tenha ideia, nós temos hoje cerca de 15 mil homens ao todo, né? Alguns cedidos a outros órgãos, enfim, desvirtuados de sua função final, mas quando, na verdade, o Estado do Ceará, pela população que possui, deveria ter mais ou menos 45 mil policiais militares. Então, se nós temos só 15 mil atualmente... Está bem aquém do número... Bem aquém do que seria o ideal. E a Polícia Judiciária, que é a polícia que investiga, a Polícia Civil, está atrofiada, é natural até que esse cenário apocalíptico, né, da violência urbana assumindo índices desastrosos, realmente é algo previsível até, né? O senhor tem dados sobre o aumento da violência na capital? Bem, só de roubos, né, de veículo, enfim, no primeiro quadrimestre desse ano nós tivemos um aumento de 61%, né? Só o homicídio, né, que é o crime mais agressivo, né, que que causa a hemorragia na sociedade, o homicídio cresceu 20% comparando do ano passado para este ano.
né? Os assaltos a banco, nós estamos assistindo aí no noticiário policial rotineiramente, né? Os meliantes praticamente sitiam a cidade, né? Explodem as agências bancárias e a população fica refém desse cenário. Por quê? Porque naquela cidade especificamente, em Baturité, noutras que têm sido alvo, né? Existe um delegado de polícia com um escrivão, 2 inspetores. A guarnição militar é absolutamente tímida e acanhada também. Então, o que na minha leitura, o próximo governo tem que priorizar uma política de segurança pública de Estado, não é? Ou seja, equalizar o contingente, o efetivo, né, para que nós tenhamos uma segurança pública minimamente adequada. Porque o governo atual, é preciso destacar, teve alguns avanços. O governo foi sensível com a questão dos defensores públicos, por exemplo. Né? Lhe destinou uma remuneração mais digna, né? Muito embora mereçam muito mais. Né? Os professores da Universidade Estadual também tiveram um reconhecimento, enfim. Mas existem alguns fossos que precisa que o governo enfrente, né, com altivez. Como, por exemplo, resgatar a hierarquia da Polícia Militar e, principalmente, buscar construir um efetivo. O governo Cid Gomes contratou, enfim, mais 5.000 policiais militares, né, e mais 1.600 estão aí prestes a ingressar. Mas é preciso que o próximo governador tenha sensibilidade, não sei se o atual ainda tem tempo, para enquadrar, né, de fato, um efetivo proporcional ao número de habitantes do nosso estado. O senhor aponta a unificação da polícia como uma falha do governo. O senhor acha que a polícia deve ser treinada e preparada de forma diferente, deve sim ser separada? Sem dúvida. Para que você tenha uma ideia, a primeira turma do Ronda do Quarteirão, né, não sei se pelo assodamento, pela precipitação, né, alguns jovens se transformaram, né, em policiais militares do Ronda com 3 meses de curso. Né, deram 50 tiros e pronto. Né, com pouco tempo nós vimos algumas ações desastrosas, né, inclusive aquele jovem que foi, né, fuzilado ali na esquina da Padre Valdivino, na Aldeota, enfim, caso Bruce. Enfim, ali mostra o quê? Uma falta de treinamento. O despreparo. Um despreparo, não só dos jovens policiais, mas se você conversar com um policial militar já veterano, né, você vai indagar dele qual foi a última vez que ele disparou com a arma dele. Né? Diferentemente de países mais desenvolvidos, ou até estados do nosso país mesmo, como Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, a Polícia Militar tem um treinamento rotineiro, um curso de reciclagem, de aperfeiçoamento. Né? O indivíduo tem lá o stand de tiro, disparo, enfim, está relativamente preparado. Aqui o policial militar, ele atira 50 tiros, dependendo do curso, ou 100, nunca mais ele é testado nessa habilidade dele. Então nós temos realmente a Polícia Militar, não obstante a sua combatividade, a sua dedicação da maioria de seus integrantes, mas nós temos uma polícia, na média, despreparada para a missão que o Estado lhe confia. Doutor Leandro, um componente que tem engrossado ainda mais o caldo da violência, não só no estado do Ceará, mas em todo o país, é a utilização de menores para a prática de crimes, principalmente por traficantes, que é a chamada longa manos do crime. O senhor é favorável à redução da maioridade penal? Bem, esse é um tema realmente muito polêmico, mas eu penso de forma bem conceitual. Bem, se hoje nós temos, né, a terceira população carcerária do planeta Terra, o Brasil, né, com quase 500 mil presos, nós temos um déficit de 110 mil vagas aproximadamente. Ou seja, nós temos 500 mil presos, né, represados, confinados em 400 mil vagas, mais ou menos isso. Então o Brasil está quase revogando a lei da física, de que 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então, se nós diminuirmos a idade penal para 16 anos, você causa um colapso no sistema que já está colapsado, que já está, né, falido, fracassado. Então, eu acho que seria descer um degrau civilizatório, reduzir a idade penal neste cenário. Agora, se o Brasil pudesse, numa política de Estado responsável, reorganizar as suas unidades prisionais, né, priorizar cursos pedagógicos internos, capacitação profissional, organizar a questão da disciplina interna, aí eu acho que seria, sim, absolutamente viável reduzir-se a idade penal para os 16 anos, sim, mas somente condicionado ao novo cenário do sistema. Porque no atual cenário seria implodir o sistema prisional brasileiro. Trabalhar com mais propriedade o aspecto da ressocialização do preso. Sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, nós temos que fraturar o ciclo vicioso da violência. Né? E com isso é preciso ocupar o preso, enfrentar o ócio prisional, né? E se adotar uma política de segurança pública, uma política penitenciária, uma política de Estado
e não a política de governo, a política passageira, efêmera e transitória. Nós precisamos de continuidade, né, nas políticas públicas, né, e não projetos piloto, eventuais, projetos que se evaporam na transição de um governo para outro. Doutor Leandro, infelizmente nós estamos chegando ao final da entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação e abre espaço para as suas considerações finais. Eu agradeço o convite, estou sempre sentinela, né, a convocação da nossa estimada OAB, que é uma trincheira cívica da sociedade, que me tem como representante do Conselho Estadual de Segurança Pública e lá tenho buscado cumprir bem meu papel, colaborando e contribuindo para o debate, né, questionando situações que, creio eu, o Conselho Estadual de Segurança Pública possa sim contribuir muito para o governo do Estado do Ceará. Na verdade, o nosso presidente do Conselho Estadual, o promotor de justiça, doutor Joatan de Castro, né, assumiu recentemente o comando do Conselho e já tem prestado um novo fôlego, né, inclusive destinando a nova estruturação ao Conselho Estadual de Segurança Pública. Então, acredito eu que nós conseguiremos finalmente um encontro com o governador do Estado para que possamos transmitir a ele todos os projetos e ideias que já temos lá armazenados dentro do colegiado. Ivelise Maia. O Conselho Seccional aprovou por unanimidade, sem ressalvas, nesta segunda-feira, dia 29, a prestação de contas da Ordem dos Advogados do Brasil, no Ceará, referente ao exercício financeiro de 2012 e da Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará, a CAASSE. Durante a primeira sessão, as contas da OAB Ceará e da CAASSE foram aprovadas por unanimidade. Os conselheiros estaduais seguiram o voto do relator Paulo Franco Rocha de Lima. A Caixa de Assistência realmente ela se apresenta superavitária já há um longo período, né, prestando serviços de qualidade os mais diversos possíveis para a advocacia cearense, né, cuidando do advogado cearense como se nunca cuidou, com pluralidade, com diversidade de serviços, né, mas mesmo assim conseguindo manter o equilíbrio financeiro e orçamentário de forma tal que não vá colocar em risco a própria sobrevivência da Caixa de Assistência. Então, nossa mensagem é de agradecimento e de compromisso com a manutenção dessa realidade que a Caixa de Assistência apresenta hoje na atualidade. O trabalho foi feito de forma muito tranquila, já que obtivemos todas as informações necessárias junto à competente corpo de contadores da nossa ordem, a dona Yara e a sua equipe, a Ana Paula e as meninas que trazem o trabalho contábil muito bem elaborado, nos deu os subsídios necessários para de pronto pudéssemos fazer o voto que foi aprovado aqui por unanimidade dos conselheiros, para aprovando as contas de 2012 para já remessa imediata ao Conselho Federal para a submissão à apreciação do Conselho Federal. Na segunda sessão, os conselheiros também aprovaram de modo unânime a prorrogação do prazo para adesão ao programa de parcelamento de anuidades em atraso. Agora, os advogados que não estão quites com o pagamento da anuidade da ordem têm até o dia 31 de dezembro para aderir ao programa. A OAB e o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará realizaram mais uma reunião do Grupo Permanente de Interlocução. Os detalhes com o repórter Bruno Andrade. A segunda reunião do Grupo de Interlocução ocorreu no Palácio da Justiça e contou com a presença de representantes do TJ e da diretoria da OAB Ceará. Por meio do diálogo, ambas as instituições buscam aperfeiçoar a prestação jurisdicional no Estado. O grupo foi criado no início do mês de julho, após o encontro da diretoria da Ordem e das subseccionais com o presidente do TJCE, Luiz Gerardo de Pontes Brígido. As reuniões serão mensais, sempre ocorrendo na última terça-feira de cada mês. Entre os membros da advocacia, a avaliação dos trabalhos do grupo é amplamente positiva. A reunião produtiva, bem objetiva, né? Tratamos aqui de pontos importantes para o funcionamento do judiciário e para o funcionamento da atividade do advogado, né, na capital e interior. Hoje nós tratamos de assuntos relacionados aos concursos de juízes, que o presidente se comprometeu a fazer seu discurso de posse, e de servidores. Eles nos informaram os andamentos desses concursos, como já estão minutando aí, arrumando as empresas a fazer esses concursos. Ao mesmo tempo, já estamos tratando aí de questões relacionadas a acesso de internet pelos advogados, através de um link do Tribunal de Justiça, para fazer o peticionamento eletrônico dentro dos fóruns. Isso aí nós estamos avaliando o impacto disso dentro da OAB. E existem muitos assuntos importantes relacionados à advocacia, ao funcionamento dos fóruns, aos horários do fórum,
Isso está sendo de muita valia, de muita importância para o exercício da advocacia. Vamos ao quadro A Palavra do Presidente, com o advogado Valdetário Andrade Monteiro, presidente da OAB Ceará. Caros colegas advogados e advogadas, esta semana a OAB realizou sessão plenária do seu Conselho Pleno. Nesta sessão foram aprovadas as contas da OAB, Ceará e da Caixa de Assistência dos Advogados. Tão importante quanto realizar é prestar contas ao Conselho de forma transparente, apresentando à classe o que foi realizado e cada centavo do que foi arrecadado, como foi gasto. É importante que você acompanhe pelo portal da transparência da nossa tesouraria, da tesouraria da Caixa de Assistência dos Advogados e da Fundação Escola Superior de Advocacia, de modo a que permanentemente possa contribuir com críticas, sugestões e o acompanhamento pleno de todos os recursos amealhados pela nossa ordem. É com muita felicidade que comemoramos a aprovação destas contas, mas também com a certeza do dever cumprido. Continue acompanhando o nosso trabalho pelo site da OAB Ceará, como também das respectivas entidades. E a seguir, OAB Ceará e União Representativa dos Estudantes firmam parceria. Confira também as oportunidades de cursos oferecidos pela FESAC. A gente volta já. A OAB Ceará e a União Representativa dos Estudantes e Juventude do Brasil firmaram uma parceria com o objetivo de confeccionar a carteira do estudante de Direito. Confira. Com o objetivo de estreitar as relações com os acadêmicos de Direito de todo o Estado, a OAB Ceará, em parceria com a União Representativa dos Estudantes e Juventude do Brasil, URE, irá fomentar a criação da carteira do estudante de Direito. Além das vantagens oferecidas pela carteira estudantil convencional, o documento também irá oferecer descontos especiais em uma série de outros serviços. O cadastramento para a emissão da carteira do estudante de Direito irá começar no próximo dia 6 de agosto. O presidente da URE deu mais detalhes sobre essa iniciativa pioneira no Norte e Nordeste. É importante registrar a iniciativa do presidente Valdetário exatamente de aproximar o futuro advogado da ordem. Porque existe, na verdade, uma lacuna muito grande enquanto o estudante decide efetivamente a escolha da sua profissão, ao momento da sua representatividade, que é quando ele efetivamente passa no exame de ordem e se torna um advogado. Então, essa iniciativa do presidente Valdetário exatamente vem suprir essa lacuna que existe entre o estudante de Direito, que já escolheu sua profissão, e a instituição que vai o representar a partir do momento que ele, então, passa no exame da ordem. Essa iniciativa, essa parceria da URE Brasil com a OAB do Ceará é exatamente no sentido de aproximar o estudante, de trazer ele para dentro da OAB e com um leque de benefícios, né? A OAB vai dar descontos nos cursos, nos eventos, nos congressos. Tem várias outras novidades que vão ser administrativamente apresentadas no decorrer da parceria pela diretoria e pelo presidente Valdetário. Mas o mais importante é que o estudante vai poder se aproximar da OAB, vai poder entender um pouco mais da entidade que o representa e, evidentemente, usufruir dos benefícios que a entidade, quanto representativa dos estudantes, e essa parceria com a OAB vão proporcionar para ele. A Comissão de Direito Imobiliário da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará, vai realizar nos dias 9 e 10 de agosto o curso Aspectos Práticos da Lei do Inquilinato. O curso será ministrado pelo coautor da Lei do Inquilinato, Dr. Silvio Capanema, que abordará os aspectos práticos da lei. E para falar sobre o encontro, nós conversamos agora com o presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Ceará, Dr. Rodrigo Costa. Dr. Rodrigo, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Prazer é meu. Inicialmente, eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos telespectadores como surgiu a ideia de realizar este curso para os advogados que militam na área do direito imobiliário. Perfeito. Quando eu recebi o convite para presidir essa importante comissão de direito imobiliário pelo presidente Valdetário, a gente fez um cronograma de quais eram as nossas metas, nossos objetivos para esse ano. Dentro dessas coisas, seria um curso de médio porte,
que a gente pudesse agregar aos advogados que militam no direito imobiliário. E a gente resolveu chamar o Silvio Capanema, que é o papa do direito imobiliário na parte de locação, que é coautor da lei do inquilinato, ele foi desembargador no Rio de Janeiro, sempre militou a vida toda como advogado no direito imobiliário, depois teve a oportunidade de assumir o TJ do Rio de Janeiro pela vaga do 5º Constitucional, e se aposentou, hoje ele é aposentado e hoje ele é autor e palestrante sobre a lei do inquilinato. Então a gente entrou em contato com ele, vamos trazer ele para cá no dia 9 e 10, para ele falar sobre os aspectos práticos da lei do inquilinato. Por que assim os aspectos práticos? Eu via que muitos advogados me ligavam perguntando, rapaz, me dá uma ajuda aqui sobre o despejo. Eu via que é uma matéria ainda que muito desconhecida. Muito desconhecida. Apesar de ser uma matéria fácil, bem específica, mas é muito desconhecida ainda, muitos aspectos, principalmente porque houve uma reforma agora, houve uma nova lei que alterou a lei do inquilinato em 2012. Então a gente vai trazer ele para cá exatamente para explicar a esses colegas advogados sobre a importância, sobre a essência realmente da lei do inquilinato. O que a comissão acabou percebendo é que existia o conhecimento teórico, mas faltava essa parte prática. Na prática, exatamente. Para dar mais segurança aos advogados que militam na área. Exatamente. Por quê? Porque em 2012 mudou, por exemplo, a questão das liminares nas ações de despejo. É uma matéria desconhecida porque realmente mudou ano passado. Então, mas graças a Deus... Perdão, foi em 2009 que mudou. Então, mas graças a Deus a gente vem conseguindo botar, os juízes já estão dando as liminares, os proprietários que eu digo são os autores das demandas, ficam assim um pouco receosos, porque para dar liminar, quando o juiz dá uma liminar, ele precisa depositar uma caução em juiz 3 vezes o valor da locação. Então os proprietários ficam um pouco receosos disso aqui, mas exatamente é uma garantia para a gente conseguir a liminar. Então logo depois de concedida a liminar, de realmente executada a liminar, conseguir botar o inquilino para fora, a gente está conseguindo levantar essa caução, então realmente está, na prática, isso está muito bom. Então a gente queria exatamente esclarecer isso para os colegas advogados. O curso será no dia 9 e 10 de agosto, lá no Gran Marquise. A inscrição é R$100 e ela pode ser feita pelo telefone 3023-2121 ou pelo e-mail secretaria@rodrigocosta.com.br. Ou então no meu escritório, na rua Oswaldo Cruz, 2302, quase esquina com Antônio Salles. Teria um grande prazer poder receber os colegas advogados e poder usufruir do conhecimento do professor Silvio Capanema. Doutor Rodrigo, este curso ele é voltado apenas para os advogados ou é um curso aberto? As outras pessoas que têm interesse na área, como corretores de imóveis, as pessoas que também trabalham na área imobiliária, podem participar deste curso? Perfeito, é um curso aberto, realmente não tem limitação de se tem que estar inscrito na OAB, não. Pode ser estudante de direito, pode ser corretores de imóveis. Inclusive foi divulgado no CRES, no Conselho Regional de Corretores de Imóveis, já tem alguns corretores inscritos, mas o curso ele tem vaga limitada, né? São 120 inscrições e nós já estávamos hoje de manhã no volta de 80 e poucas inscrições já. Então quem quiser ter essa oportunidade que vá logo, que as inscrições estão se encerrando. A gestão atual da OAB Ceará tem investido de forma pesada no que diz respeito à qualificação dos advogados. Esta é também uma preocupação da Comissão de Direito Imobiliário em qualificar cada vez mais os advogados que militam na área do direito imobiliário? Não tenha dúvida. Então a gente está exatamente sempre, por exemplo, muitos colegas advogados procuram a comissão exatamente para tirar dúvidas sobre os problemas que ele vem enfrentar. Então nós estamos sempre de portas abertas. Então é muito comum colegas procurar o meu escritório para pedir ajuda ou direto na comissão. E a gente vendo isso aqui, estamos tentando ajudar, mas exatamente promovendo cursos. A gente já deu curso no CRES, nós mesmos, membros da comissão, dando palestras. Fomos procurar no DECOM exatamente para dar palestra ao pessoal do DECOM, para dar uma orientação sobre o direito imobiliário. E a gente agora está trazendo realmente o papa da lei do inquilinato, né, o papa do direito imobiliário voltado para a lei do inquilinato, que é o Dr. Silvio Capanema, exatamente para dar um conhecimento maior, realmente mais específico e maior. Doutor Rodrigo, o que nós temos vivenciado nos últimos anos, na realidade, foi um verdadeiro boom, uma explosão do mercado imobiliário. Há quem diga, inclusive, que este crescimento ele só permanecerá até 2014, até a Copa do Mundo 2014. Qual a sua opinião sobre este crescimento do mercado imobiliário, não só no estado do Ceará, mas em todo o país?
Realmente isso aí é o comentário que diz, dizendo que é uma bolha imobiliária, assim como aconteceu nos Estados Unidos e tudo. Eu particularmente acredito que não. Certo? Meu pai sempre foi um pequeno investidor de imóveis e eu cresci vendo aquilo ali. Então, na época onde a lei do inquilinato era péssima, e mesmo assim ele foi segurando, como todo mundo vendia os seus imóveis, porque realmente a locação era uma coisa muito ruim. Meu pai sempre manteve lá. Hoje, meu pai vive exatamente disso aí, dessa questão da renda. E eu sempre vi, por mais que passasse por alguns períodos de crise o mercado imobiliário, sempre... Quem investiu em imóvel sempre está na frente, sempre ganhou, sempre, por mais exatamente desses percalços. Por exemplo, na época de 88, quando a inflação estava muito alta, então todo mundo chega, não, é melhor vender um imóvel e aplicar na poupança, que a poupança está dando 80% ao mês e tal. Então, realmente, aquilo ali foi em curto período de tempo. Então, logo depois, sei lá, em 90, em 92, quando a economia foi se estabelecendo, né, se equilibrando, os imóveis deram outra alavancada. Então, realmente, isso talvez, assim como na Bolsa de Valores, né, está perdendo, você quer vender? Eu acho que não, eu acho que a gente tem que manter e realmente, quem tem um imóvel, realmente, digamos que é um ouro, certo? Então, realmente, houve uma explosão nos últimos 5 anos, mas, logicamente, que o mercado vai entrar numa instabilidade, logicamente, que quem está comprando imóvel na planta para vender logo depois, para ganhar aquele tubo de dinheiro, isso aí realmente não vai existir. Acontece mais, não vai acontecer, mas os imóveis chegar a cair de preço, eu acredito que isso não vai acontecer. É uma opinião minha. Doutor Rodrigo, e para este segundo semestre do ano, quais são os outros planos, as outras metas da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Ceará? Pronto, nós vamos agora voltar, já estamos vendo aqui algum curso voltado para a questão de condomínio. Então, o próximo aqui, nós estamos vendo aqui já trazendo um palestrante também de nível nacional para falar sobre condomínio, mas ainda não temos datas e ainda não temos o nome da pessoa. Rodrigo, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação, faz votos de que o curso realmente alcance o sucesso esperado e abre espaço para as suas considerações finais. Não, eu queria agradecer aqui a oportunidade de estar vindo divulgando aqui realmente esse curso, o nosso trabalho que nós estamos fazendo frente à Comissão de Direito Imobiliário, e eu peço realmente que os advogados, os que militam e até os que militam na área civil, no modo geral, que vejam com bons olhos realmente esse curso, que eu acho que tem tudo a ganhar. Eu particularmente, já assisti várias palestras, já fiz vários cursos do Dr. Silvio Capanema, e cada vez que eu faço, eu aumento mais meu conhecimento, que realmente o professor Silvio, ele realmente tem um conhecimento muito grande na lei do inquilinato. Então, se os advogados se inscrevessem nesse curso e tem a oportunidade de fazer esse curso, realmente é um curso que vale a pena. Eu recomendo. Ivelise Maia. O programa OAB na TV Mundo Jurídico traz agora para você as oportunidades de cursos oferecidos pela FESAC. Curso de Direito Constitucional, 24 e 28 de agosto, 4, 11 e 18 de setembro. Horário das 19 às 22 horas, na FESAC, que fica na Avenida Pontes Vieira, número 2666, no bairro Dionísio Torres. Investimento para graduado, R$ 240 e para graduando, R$ 220. Curso de extensão em Direito Ambiental, 20, 22, 27 e 29 de agosto, 3, 5, 10 e 12 de setembro. Horário das 19 às 22 horas. Na sede da FESAC, que fica na Avenida Pontes Vieira, 2666, no bairro Dionísio Torres. Investimento para graduados, R$ 350, para graduandos, R$ 330. Curso de Licitações e Contratos Administrativos, 6, 8, 13 e 15 de agosto, das 19 às 22 horas, na sede da FESAC. Avenida Pontes Vieira, 2666, no bairro Dionísio Torres. Investimento para graduados, R$ 120 e para graduandos, R$ 100. Agregar a tecnologia à sua advocacia amplia os seus horizontes, melhora a lucratividade e faz com que sobre mais tempo. Um site na internet pode aproximar você de um cliente do outro lado do planeta ou do outro lado da rua. O uso de um software jurídico organiza suas rotinas e poupa tempo de sua vida. Estes benefícios são gratuitos para os participantes do PROMAD por um longo período de testes, que varia de 6 meses a 2 anos. E passados os testes gratuitos, os preços são amplamente subsidiados pelo PROMAD. Invista um pouco do seu tempo em tecnologia. Não há evolução sem a modernização e não há mudança sem uma atitude. Para melhorar o seu escritório, use a tecnologia. Faça como mais de 65 mil advogados brasileiros. Teste de forma gratuita um software de controle de processos, com intimações jurídicas de todo o Brasil, com andamentos processuais automáticos. Acesse
www.promad.adv.br. E saiba mais sobre essa ferramenta que vai modernizar seu escritório. E ainda nesta edição, ampliado para 31 de dezembro, o parcelamento das anuidades em atraso. E mais, os concursos com inscrições abertas em todo o Brasil. O Conselho Seccional aprovou na sessão desta segunda-feira, por unanimidade, o estabelecimento do prazo de adesão dos advogados ao plano de parcelamento até 31 de dezembro deste ano. A decisão dos conselheiros permite aos advogados optar pela quitação de suas anuidades mediante parcelamento em número não superior a 12 prestações mensais e sucessivas e com redução de juros e multas. Os descontos de juros e multas vão de 40% a 100%, de acordo com a quantidade de parcelas escolhidas. No caso de quitação de débito em 12 meses, o advogado obterá desconto de 40%. Em 11 parcelas, o desconto será de 50%, enquanto o profissional que optar por 6 parcelas será isento do pagamento de juros e multas e o que escolher pagar a dívida em 7 parcelas terá desconto de 90%. A previdência complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. O brasileiro percebeu que é preciso pensar no futuro, poupar hoje para ter mais qualidade de vida amanhã. Essas pessoas, quando tiverem tempo, terão também dinheiro para desfrutar bons momentos. Na prática, os planos de previdência complementar funcionam como uma poupança. É um investimento de longo prazo e uma forma também de investir bem flexível e transparente, em que você pode acompanhar através de extratos a rentabilidade dos seus investimentos. Formar uma reserva financeira para realizar um sonho e planejar uma aposentadoria segura a longo prazo, além de uma renda para o caso de invalidez e uma pensão paga aos seus beneficiários caso ocorra alguma fatalidade. Estes são os principais objetivos de quem já aderiu ao Plano de Benefícios Previdenciários do Advogado, OAB-Prev Ceará. Não perca tempo, faça o seu plano de previdência complementar e garanta o seu futuro. Mais informações no telefone 3464-3991. E agora chegou a hora de você conferir as dicas dos principais concursos com inscrições abertas em todo o Brasil, na agenda que o programa OAB na TV Mundo Jurídico preparou para você. Tribunal Regional Federal, Primeira Região, inscrições até 15 de agosto. Mais informações pelo site www.cesp.nb.br. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, inscrições até 12 de setembro. Mais informações pelo site www.cesp.nb.br. Tribunal Regional do Trabalho, 8ª Região, inscrições até 31 de julho. Mais informações pelo site www.cesp.nb.br. As imagens que marcaram a semana agora no quadro OAB em Foto. O programa OAB na TV Mundo Jurídico de hoje termina aqui. Lembrando a você que nos acompanha que o programa é transmitido na TV Fortaleza, canal 61.4, às quartas-feiras, às 7 da noite, com reprise às quintas-feiras, às 7 da manhã e aos sábados, às 13 horas. Já na TV O Povo, canal 48, o programa é exibido às quartas-feiras, às 23 horas, com reprises às sextas, às 11 da manhã, sábados, às 22h45 e aos domingos, às 11h15 da manhã. Assista também pelo site da OAB Ceará. Aqui você fica informado sobre as atividades da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, e as ações desenvolvidas em apoio aos advogados e à população cearense. Caso você queira enviar sugestões, é só mandar um e-mail para a gente. Anote aí, oabnatv@oabce.org.br ou através do Twitter, @OABCE. Obrigada pela companhia e a gente se vê na semana que vem. Até lá!